Olá, eu sou Andréa Repsols, presidente do LEAD Rio de Janeiro. O videocast de hoje é com Carla Pinheiro, uma empresária de destaque no setor joalheiro do Brasil. Ela atua como presidente da Arte Leve Design de Joias e exerce uma liderança incansável na defesa e no desenvolvimento da indústria de joias, bijuterias e relógios. Com formação em engenharia elétrica pela PUC do Rio, ela combina o seu background técnico com uma forte atuação em associações e sindicatos. Ela é presidente da AJO Rio desde 2002, além de ocupar posições estratégicas em entidades como o IBGM, a Firjan, a FEComércio e é conselheira do LEAD Rio de Janeiro. A trajetória da Carla Pinheiro é marcada por uma dedicação à inovação. Ela representa os empresários e ela fortalece o setor, tornando-se uma referência na liderança feminina e de empreendedorismo no universo da indústria de joias do Brasil, e eu acho que é à frente da Firjan. O trabalho que você realiza também na Firjan é espetacular, né? Eu conheço a Carla, tenho a honra de que ela faça parte do Conselho do LEAD Rio de Janeiro, e eu acho que você tem trabalhado de uma forma espetacular, mudando, né, vários setores. E eu queria começar te perguntando que você falasse um pouco dessa sua trajetória até você chegar a esse momento atual. Muito obrigada pelo convite, Andréia, para estar aqui nesse programa da Band. Você esqueceu de falar que você é minha conselheira também, nossa conselheira na Firjan, no Conselho Empresarial de Mulheres da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Que, aliás, ela está fazendo um trabalho, o conselho está muito bom, né? Está fazendo um trabalho muito bacana de valorização das mulheres, né? Sim, virou uma referência para o resto do país, né? Agora, a Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, remodelou o Fórum de Mulheres da CNI, então agora cada federação tem um assento, né, nesse fórum, e o presidente Alban, que é o presidente da CNI, tem estimulado que todas as federações montem um comitê ou um conselho de mulheres no seu estado. Então, muito bacana a gente estar servindo um pouco de referência para esse movimento. Muito bom, porque dá voz, né? Eu acho que tem uma força enorme. Sim. Né? Você perguntou sobre a minha trajetória, né? A minha trajetória ela é interessante, eu fiz engenharia, como você falou, e aí eu fiz estágio, treinei na Ipiranga, depois eu fui para Accenture e trabalhei no mercado financeiro. Geralmente eu brinco um pouco, né, que depois aí eu fiquei burra, saí do mundo corporativo e resolvi virar empresária e empreender no Brasil, que não é uma tarefa muito fácil, ainda mais no setor de joias, né, que é um setor de luxo, percebido pelo menos como um setor de alto luxo, no estado do Rio de Janeiro hoje, com tantos desafios que a gente tem, principalmente na questão da segurança pública. Mas é um setor que muito me emocionou. Meu pai construiu a trajetória dele. Meu pai é um migrante português que veio para o Brasil com 17 anos, né, começou a sua jornada aí como um faxineiro de uma loja de joias, da qual ele virou sócio, que ficava ali na Gonçalves Dias, em frente a Colombo. Era um varejo muito tradicional, que vendia joias portuguesas, brasileiras, e meu pai começou a investir nesse mercado. E eu efetivamente entrei quando o meu pai recebeu uma fábrica como um pagamento de uma dívida, uma indústria, né? E o meu pai, minha família, tinha uma característica desde sempre de varejo, né? De comércio. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente mistura a indústria com o comércio? E o meu pai já estava focando mais no mercado atacadista de joias. E aí eu fui para dar um suporte, né, como engenheira, apesar de não entender nada de indústria de joias naquele momento, mas como engenheira, a percepção da família, não, você é engenheira, se tem alguém que entende de indústria, você vem para cá para ajudar a gente. E aí realmente foi um processo de transformação, de muita inovação no mercado de joias, onde a gente estava ali num processo deixando de ser aquele copiador da alta joalheria italiana, né? A gente ia lá, tinha muito contrabando no setor, não que não exista hoje, mas a grande maioria ia até os grandes atacados ali em Milão, se abastecia com aquelas joias, trazia para cá, copiava aquela modelagem. Então nós éramos um grande copiador. E nesse momento foi bem uma virada de chave,
onde a indústria começou a olhar para o mercado interno, as características das nossas gemas coradas. Isso foi muito até puxado pela própria Gasterne, que tinha uma característica, né, que tem o berço da joalheria, o berço da joalheria no Rio de Janeiro, e é nossa grande multinacional do setor, e ela começou a fazer essa virada também, olhar para o mercado interno, para as gemas de cor brasileira, e aí a indústria foi puxada por esse movimento, e a gente realmente começou a investir em maquinário, tecnologia, design, qualidade, né, altos acabamentos. Então, acho que foi um ponto de virada, onde a gente teve vários designers brasileiros despontando, inclusive no mercado internacional, ganhando prêmios maravilhosos, como o próprio Antônio Bernardo, né, uma grande referência da joalheria, do design da joalheria brasileira, que ganhou tantos prêmios. Então, acho que foi nesse momento, acho que eu entrei num momento também propício, né, onde se esperava essa inovação, esperava-se essa mudança, né, e a gente começa a ver uma alta joalheria brasileira com personalidade, características próprias sendo desenvolvida. Né, e talentos aparecendo, né? Quer dizer, designers e usando e também valorizando muitas pedras brasileiras, né? Isso é muito bacana. É isso, porque geralmente o mundo não sabe que a gente tem aqui no nosso solo toda a matéria-prima praticamente desse setor, né? A gente tem umas 3 gemas preciosas que não existem no nosso subsolo, que é a tanzanita, o rubi, a safira, mas a grande maioria, até a turmalina paraíba, que é tão valorizada mundialmente, né? Ela só existe no Brasil e na África, exatamente onde os continentes se separaram. Ela só tem ocorrência geológica nesses lugares, né? Por causa da formação mesmo. Então, a gente tem uma riqueza muito grande que não era explorada pela indústria nacional. E hoje, como é que está o setor? Quer dizer, o setor cresceu, hoje existem ainda muitos fabricantes, a segurança pública atrapalha a venda. Conta um pouco do cenário atual. Essa questão da segurança pública, ela tem muito mais uma percepção do que uma realidade, né? Então, como? Vou explicar isso. A gente tem um núcleo de segurança, né? Que mede os sinistros, que acompanha tudo o que acontece. E a joia, ela está longe de ser o primeiro objeto de roubo, de furto, de qualquer violência urbana. Ela geralmente é um produto secundário. Tirando aquele furto, que é o da corrente, geralmente no homem, porque sabe que o homem usa uma corrente de ouro, a mulher pode estar usando uma bijuteria, um folheado ou uma joia. Então, tirando aquele né, que é quase que um pickpocket de joia, né, que ele vai lá e rouba a corrente, a gente tem o assalto de joia é um assalto direcionado, né? Ou ele é secundário, tipo, vou assaltar o seu carro, vou levar o seu celular, já estou numa situação que você está numa situação de violência, e aí o que você tiver de corrente ou de aliança, que é o que eles mais têm a percepção de que vai ser roubado, é roubado. Mas a joia, uma joia de alto luxo, uma joia com muitas pedras, uma joia com gema corada, não é um objeto de desejo do criminoso, a não ser que seja um assalto realmente qualificado, né? Na sua residência, na joalheria. Mas a gente tem muito mais a percepção. Por que eu vou comprar essa joia aqui se eu estou no Rio de Janeiro? Não, pode comprar com segurança que você muito provavelmente não será assaltado com essa joia. Então, a gente está num momento muito tenso da segurança pública no nosso estado, de uma forma geral, que não é só do Rio de Janeiro, né? Acho que é mundial, quase, né? O Brasil tem sofrido problemas de violência, a gente está vendo aí Norte e Nordeste, né, sendo invadidos também pelo crime organizado, mas é um produto que hoje ele carrega, hoje não, desde sempre, além da emoção, né, é um produto que eu digo que ele é diferente de todos os outros presentes que você pode dar. Porque quando você abre a sua caixinha de joia, você conta a história da sua vida, né? Você sabe exatamente quando você ganhou aquela peça, aquele anel. Quando eu fiz 15 anos, o primeiro presente que meu pai me deu, a minha madrinha me deu isso aqui quando me batizou. Isso, é verdadeiro isso. Então, ele conta a história da sua vida, né? E você não joga no lixo. Você pode ter uma joia de R$1.000 que pese meio grama de ouro, que você não vai se desfazer daquilo. A sua bolsa, por mais cara que ela seja, o seu sapato, não querendo desvalorizar nenhum produto, um dia ele vai parar no lixo. Essa é a realidade. E eu digo que a joia é o luxo, que é um luxo
que cada um tem o seu luxo, como eu falei, desde uma medalhinha, né, de batismo até uma Riviera de Turmalina Paraíba, é um luxo para quem está comprando, né? Que carrega emoção, que carrega um simbolismo, e ele vai ter sempre uma reserva de valor, né? Ele não vai parar no lixo, eu digo que é o luxo que não vira lixo, é um produto 100% reciclável, 100% ressignificável, porque às vezes você ganha uma joia que era da sua avó, da sua mãe, você tem a possibilidade de fazer uma intervenção naquele produto e dar uma modernizada e continuar usando alguma coisa que foi da sua avó junto a você. A gente já fez até um concurso na Casa Firjan sobre isso, onde a gente desafiou as designers a pegarem joias de inventário, joias de família e transformarem em joias modernas sem que perdesse, sem poder derreter. Né? Você tem que ressignificar aquilo através da arte. E foi muito bacana, né? A gente viu broches da época das nossas avós e bisavós virando braceletes maravilhosos que você vai a uma festa em qualquer lugar e vai fazer sucesso e é uma peça temporal. Então, acho que isso é o bacana do produto. E hoje, quais são os maiores desafios que o setor de joia e bijuteria ele enfrenta? Como é que como é que as entidades podem colaborar nesses desafios? A gente, no Brasil, a gente está numa discussão muito grande, principalmente sobre a rastreabilidade, né? A rastreabilidade do nosso produto. Eu acho que o mundo hoje clama por isso. Né, você saber qual é a origem desde a matéria-prima, que no nosso caso vem lá da mineração, até ela chegar no seu colo, nas suas orelhas, na sua mão. Né? Então, eu acho que tem uma grande discussão hoje do setor e é muito bom a gente ver que o Brasil ele está à frente do mundo nessa discussão. E por quê? Porque o nosso desafio é muito maior, por exemplo, do que a Itália, do que a Índia, do que a China, que são grandes, Tailândia, que são grandes produtores e grandes exportadores, porque a gente começa na mineração. Então, enquanto esses países estão preocupados na rastreabilidade da indústria para frente, o Brasil hoje está preocupado na rastreabilidade da mineração, principalmente a mineração de pequena escala, que é aquela que supre o setor joalheiro, porque 90%, 80% do que é minerado no Brasil hoje de ouro é exportado, sem agregar nenhum valor, mas isso é uma outra discussão, a gente pode fazer um outro programa só para falar sobre o Brasil, que continua sendo um Brasil colônia, quando a gente fala das nossas riquezas minerais, mas a gente está nisso. Como a gente faz essa rastreabilidade? São isótopos, é o DNA do ouro, é uma marcação cerâmica, são nanopartículas, então a gente não tem a percepção, às vezes, que um produto como a joia carregue tanta tecnologia, tanta pesquisa e tanto desenvolvimento. E hoje a gente está ensinando para o mundo como é que a gente consegue um ouro 100% rastreável, de uma origem 100% auditável. É um grande desafio, porque você tem o mesmo desafio, por exemplo, no boi, na madeira, né? Tem essa mesma discussão da certificação e da origem. A diferença do ouro é que você pega um ouro de uma localidade com ouro de uma outra localidade completamente diferente, você derrete os dois e eles viram uma coisa só. Você não faz isso com o boi nem com a madeira. Então, cria um desafio técnico, tecnológico e de processos muito maior. Mas a gente hoje está fazendo convênios, por exemplo, a gente tem discutido muito com Portugal, com a Casa da Moeda de Portugal, onde a gente está fazendo parcerias, onde a gente quer que a gente tenha uma joia que no final ela é 100% rastreável, desde a sua origem mineral até todo o processo, né? Utilizando aí tecnologias não só dos marcadores, como blockchain, selos inteligentes, nanochip, tem muita coisa boa para vir. Interessante, então você vai ter um DNA da joia. Você vai DNA. Ter... que interessante. Um DNA. Você vai receber a sua joia, você vai ter um nanochip com o seu celular, no aplicativo, você vai ver por onde aquele produto passou desde a sua origem, desde a exploração, com toda a história dele, contando realmente com storytelling bacana da produção, do design. Eu posso, inclusive, se eu dei aquela joia para você nesse blockchain e nessa marca inteligente, eu posso deixar uma mensagem para você. Se um dia aquilo for vendido, vão saber que aquela joia passou por todo aquele processo emocional, por exemplo. Muito bom isso. E como é que você enxerga o papel da mulher nessa indústria de joias, né? E daí, quer dizer, ela na indústria de joia e na liderança também do setor. Isso é uma coisa bacana da gente ver que vem mudando, porque quando você pensa em joia, é um produto super feminino, né? Só que a mulher estava presente aonde? Na força de venda.
Quando você ia para o empresário, o empreendedor, as grandes indústrias, as grandes marcas, as grandes empresas, mais de 90% geridas, lideradas por homens, né? Eu digo que é quase que a mesma incoerência da Barbie, quando a gente vê aquela reunião de conselho para decidir o futuro da Barbie no filme, e você vê uma porção de homem heterotop de terno preto, né? Então, assim, como... Só que aí isso foi mudando. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a presidente do IBGM, que é o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, do qual eu sou vice-presidente, é uma mulher, né? Eu sou vice-presidente de Relações Institucionais, sou uma mulher, sou presidente aqui da associação e dos sindicatos no Rio. Então, a gente vem mudando essa liderança porque o setor também entendeu que, como um produto majoritariamente dirigido para mulheres, esse olhar feminino faz toda a diferença no desenvolvimento. Não que a gente queira tirar os meninos, tá? Eles continuam com a gente, mas a gente precisa ter essa visão do feminino num produto que carrega tanta emoção feminina. Muito bacana isso, e principalmente as mulheres também estão liderando a parte comercial, né? Não só na parte de produção, mas você vê muitos criadoras, né, gente? Muito. Essa nova geração, principalmente, né? Eu, na minha indústria, eu adoro atender essa nova geração. Porque é uma geração que já vem conectada, é uma geração que já sabe da aplicação da tecnologia no produto. São meninas e mulheres que querem fazer da forma correta, querem ir para o mercado legal, querem a origem do produto, querem certificação, querem ter certeza que estão vendendo realmente, que o ouro que elas estão vendendo é 18 quilates, que aquele brilhante é aquilo que está descrito. Elas têm todo um compromisso, não só com a transparência, mas também com o compliance, com a cadeia de uma forma geral, né? Então, eu adoro atender essas meninas. Elas geralmente elas fazem o curso no Senai, onde a gente tem o nosso centro de referência, a melhor e maior escola de joalheria de ourivesaria da América Latina. No Senai, aqui no Senai, no Rio, no Maracanã. É maravilhoso. Além de ser uma escola, ele é um centro de referência, ou seja, ele também faz pesquisa e desenvolvimento, principalmente para ajudar a indústria em novas resinas, novos processos, novas tecnologias, novo maquinário, para tirar um pouco esse custo de tentativa e erro da indústria. Também oferece serviços e forma uma mão de obra altamente capacitada. A gente já teve no World Skills, que é uma Olimpíada de competência, de conhecimento técnico mundial. A gente já teve um campeão do Rio de Janeiro, e no ano passado a gente teve também uma aluna que chegou na final em Lyon, né? Ficou entre os primeiros, não ganhou a medalha, mas independente disso, só de chegar posição, né, entre os melhores do mundo. Então, é muito bacana. Eu acho que o fato da gente ter essa capacitação, essa escola tão bem montada, tão bem, com tanta competência, com professores maravilhosos, com tanta tecnologia embarcada, traz o jovem para o setor. Que é uma coisa que eu sempre defendo. O setor que ele não se renova e que ele não tem jovens na sua base, novos jovens entrantes, ele acaba morrendo. É verdade, tem que despertar esse interesse, né, e as pessoas quererem cada vez que o setor cresça mais. Exatamente. Muito bom saber que tem essa escola de altíssimo nível aqui. Nossa, é um orgulho, isso, um orgulho pra gente. Vem gente do mundo inteiro para conhecer. Que legal. E outra coisa, de que maneira que é essa sua atuação? Quer dizer, você está no IBGM, você está na Firjan, no FEComércio, você consegue ajudar que se formem políticas públicas para o setor? É muito engraçado, porque eu já ouvi essa pergunta, esse questionamento várias vezes. Mas você é da onde? Você é da Firjan, da FEComércio, do Sebrae? Eu falei assim, gente, eu sou do setor de joias. Quem estiver ao nosso lado e puder nos ajudar com políticas públicas, com capacitação técnica, com transferência de tecnologia, a gente vai estar junto. Porque o nosso interesse é a defesa de interesses do setor. O que nós fazemos enquanto AJORrio, Sindicato Patronal, IBGM, é a defesa do setor e também o aumento de competitividade. Então, são instituições importantíssimas no nosso estado e no país que nos ajudam a melhorar o nosso custo, melhorar a nossa competitividade através de processo, tecnologia e políticas públicas. O nosso setor é um setor altamente sensível à carga tributária,
porque é um produto que ele tem um alto valor agregado num pequeno volume. Então, se você for para uma feira de Hong Kong e colocar $1 milhão numa necessaire, é a coisa mais fácil do mundo, ou seja, né, ele é muito portável, a portabilidade dá a ele uma sensibilidade tributária muito alta. Então, a gente precisa mostrar isso. O mundo, os países do mundo, por exemplo, Itália, Índia, China, que perceberam isso, a própria Turquia, eu estou indo agora em setembro pela Firjan, na feira da Turquia, entender como é que eles viraram essa chave tão rapidamente, eram mero copiadores e hoje eles são produtores e exportadores, não só de joia acabada de alta qualidade, como também de maquinário. E foi exatamente isso, uma sensibilidade tributária. Se você tiver um imposto muito alto, o setor acaba migrando para a informalidade, muitas vezes para a ilegalidade, porque é um produto que é uma moeda, um commodity financeiro, né? E aí você acaba sufocando o setor formal, que é quem traz segurança, transparência, competitividade, gera divisas, né, através da exportação e traz um produto de credibilidade. E evita a falsificação, né? Falsificação, porque, pirataria, que é a concorrência desleal que a gente tem tanto nesse produto. Porque para um leigo, ele olhar para um produto e ele saber se aquilo é ouro ou não é ouro, quantos quilates, se aquela pedra é uma pedra realmente, ele não vai saber nunca. Não vai saber nunca, porque estão muito bem feitas, né? Exatamente, é muito fácil, é um produto que é de fácil cópia, né? Você, como o Rio de Janeiro foi o berço da joalheria e algumas dessas grandes marcas migraram ou para a Zona Franca de Manaus, exatamente por causa da sensibilidade tributária que eu falei aqui, ou que se deslocaram para outros lugares com uma melhor competitividade, você acabou tendo um mercado que ficou informal aqui demais, né? Então, é o que eu sempre digo, você quer ter certeza do que você está comprando? Compre num estabelecimento que seja formalizado, que te emita o documento fiscal, certificado, porque você vai ter onde reclamar caso alguma coisa aconteça, né? Então, é muito difícil para um leigo saber se ele está comprando um diamante ou uma zircônia, se ele está comprando ouro que é realmente de 18 quilates ou de um teor abaixo. Muito bom, é muito bom esse alerta, né? Porque existe aquela indústria enorme também dos chapeados, né? Que chama, dos semijoias, folheados, né? Que chamam. A semijoia é uma invenção brasileira, né? Porque do mesmo jeito que o mundo, por exemplo, ele eliminou a palavra pedras semi-preciosas. Você não ouve mais falar isso, porque a pedra é preciosa, a pedra que é preciosa, ela não é preciosa, não é preciosa. Então, a joia, né, por nomenclatura no Brasil, ela é aquilo que é feito aquele produto que é feito com metais nobres, né? Prata, ouro, paládio, ródio, platina, né? São os metais nobres. Então, o chapeado, né, na verdade, é uma bijuteria, onde a base geralmente é latão, e aí você tem um banho. A bijuteria, ela é sem o banho, né? Aquilo que você vê que tem muita quantidade. E o chapeado é o folheado. Na verdade, ele tem ali um banho de ouro ou de ródio, que é um banho que pode ter várias camadas. E aí, dependendo da camada de ouro que ele vai ter uma precificação diferenciada. E uma durabilidade também diferente. Mas isso precisa ficar claro para o consumidor. Isso precisa ficar claro para o consumidor. A gente tem muitas coisas ainda obscuras porque a gente não tem política pública que determine isso. Mas essa é a luta que você está fazendo à frente da associação. Exatamente, né? Exatamente. E esse teu trabalho na Firjan, né? Porque aí na Firjan você expande, vai além do setor de joias. Né? Sim, na Firjan eu digo que a gente tira o chapéu de joia e tem que saber falar sobre todos os outros setores minimamente e entender o que o nosso Estado quer, a nossa vocação, os nossos interesses e o nosso posicionamento dentro do país, né? A Firjan, na verdade, é como se fosse um grande sindicato, né, que ela tem embaixo do seu guarda-chuva todos os setores da indústria, todos os sindicatos patronais da indústria. Então, ela passa a ter uma defesa de interesses de todos esses setores. Né? Então, a gente tem esse compromisso em barrar, em definitivamente frear a desindustrialização do Estado, promover novos investimentos, atrair novas indústrias, fortalecer as existentes,
né? E principalmente fazer com que o Rio de Janeiro seja reconhecido pela sua vocação, além do óleo, petróleo e gás, que é um mercado muito importante para a gente, mas a gente entende que precisa diversificar e estimular essa matriz econômica. Então, esse é o grande olhar da Firjan, que tem os seus braços aí de SES e Senai para promover essa capacitação. Excelente, eu acho que o desenvolvimento econômico do Rio é o foco, né? A gente tem que isso. trazer de volta as indústrias e implementar quem está aqui, né? Porque o nosso estado possa crescer cada vez mais. É isso. Muito bom esse trabalho que está sendo feito pela nova gestão, né? Principalmente da Firjan. E a gente tem que valorizar, né? Todos Sim. os setores aqui, trabalhar pela agenda positiva e mostrar as coisas boas que o Rio tem. Que conselhos você daria para jovens empreendedores assim que queiram ingressar no seu segmento principal, que é o setor de joalheria? Bom, meu principal conselho é, antes de mais nada, estudem, né? Porque muitas vezes você parece que é um setor artesanal. Não, eu tenho uma habilidade manual, eu vou fazer. Não, mas tem tanta coisa envolvida. Tem a história da joalheria, tem a questão dos processos de fabricação, das ligas, das técnicas, de toda a tecnologia embarcada. Hoje a gente tem muita tecnologia 3D. A inteligência artificial está chegando forte no setor, né? Em todos, mas no nosso ele pode significar um novo momento de inovação, um novo salto evolutivo do setor, como foi, por exemplo, quando chegou a questão da impressora 3D, né, onde o setor deu um salto tecnológico. Então, estudem, se conectem com as melhores práticas, procurem o associativismo, né? A JoRio é uma associação que está aí para apoiar pequenos empreendedores, principalmente. A gente tem laboratório gemológico para ajudar esse empreendedor não só a estudar as gemas, mas também entender o produto que ele está trabalhando. Então, estudem, empreendam. É um setor que tem muito espaço ainda para crescer no nosso país e não desistam nunca baseado na primeira dificuldade. Né? Então, a gente sabe que muitas vezes montar uma loja, montar um ponto de varejo é uma coisa cara, principalmente para um novo entrante, para um jovem, mas hoje a gente tem tantas possibilidades através das redes sociais, né? A gente hoje consegue mostrar para um cliente um produto real, antes mesmo dele ser produzido através do 3D. Então, empreendam, contem com a Associação de Joalheiros, com a JoRio, contem com o Senai, com o Sistema Firjan, que está aqui para ajudar e dar a mão para a gente trabalhar em rede, que é sempre muito mais fácil. Muito bom, excelente. Queria te agradecer, Carla, pelo teu tempo, aí, pela essa troca, foi riquíssimo, né? É um setor super interessante, que às vezes a gente não fala muito sobre ele, né? Então eu achei muito bom conhecer os bastidores e as possibilidades que as pessoas têm de crescimento e de encontrar ajuda na JoRio. Parabéns aí pelo trabalho que você está realizando na Firjan, na JoRio, e realmente essa paixão pelo desenvolvimento, né, e pelo próprio Rio de Janeiro. Eu acho que isso é muito positivo, é desse tipo de exemplo que a gente precisa. E na sua liderança feminina também, né? Eu acho que o Conselho das Mulheres dentro da Firjan tem feito um trabalho brilhante. Então, eu queria te parabenizar e agradecer a sua participação conosco. Eu que agradeço o convite, Andréia, não só para estar aqui, poder falar sobre esse assunto que tanto que é uma paixão minha, mas também pela sua liderança enquanto mulher, presidente do LIDE, que traz tanto investimento e tantas possibilidades no nosso estado. Tenho muito orgulho de você e ser sua amiga também. Muito obrigada. Então, se você gostou do nosso Business Talks de hoje com Carla Pinheiro, presidente da JoRio, e quiser conhecer outros temas e outros assuntos, acesse as nossas redes.